minhas irmãs, meus irmãos, boa noite. E sejam todos muito bem-vindos a esta casa tão abençoada. Nós agradecemos tanto a Deus, tanto a Jesus por mais essa oportunidade, né? Como tantas outras que Ele tem nos dado, desde que o dia amanhece. São tantas bênçãos, tanto auxílio, tanta proteção, e que às vezes passa despercebido, nós nem percebemos, recebemos tanto. E então, meus irmãos, a gente vamos neste momento elevar os nossos pensamentos a Deus. Vamos elevar junto com o nosso pensamento, o nosso coração, os nossos melhores sentimentos, para pedir a Jesus a nossa permissão, para que possamos dar por aberta a nossa humilde reunião desta noite. Senhor Jesus, é com muita gratidão, Senhor, que te agradecemos por mais essa oportunidade, que nos concede a todos nós que nos encontramos aqui, a tantos outros que daqui a pouco vão chegar. Nós agradecemos tanto, Senhor, pelo dia que transcorreu com cada um de nós, um dia abençoado. Agradecemos, Senhor, pela vida. Agradecemos pela nossa família e pelos nossos amigos, Senhor. Temos tanto que te agradecer. E vamos nessa noite um agradecimento maior, um agradecimento especial pela doce visita que nós vamos receber nessa noite, que todos nós amamos de coração, que não esquecemos da nossa irmã. Nós te agradecemos pela presença da nossa irmã ao nosso lado, que ela possa estar sempre aqui, sempre quando ela tiver oportunidade, ela possa estar junto de nós. A irmã que ajudou a gente tanto, né, ficou tanto tempo aqui nos auxiliando na nossa caminhada. E nós vamos também, meus irmãos, confiando em Jesus, porque Ele disse: onde estiver uma ou duas pessoas reunidas em meu nome, com elas estarei. Então nós sabemos que Ele também está aqui. E nós vamos, Senhor, dar início à nossa humilde reunião dessa noite, que é uma grande reunião. A nossa querida já está aí, né? A irmã que eu disse para os irmãos que depois de tanto tempo, a nossa irmã está aí. Ela nos ajudou tanto e que ela agora foi para nós, mas quando tiver oportunidade, a irmã vai vir. Quem vai falar para nós? Eu quis fazer uma prece pequenininha para poder aproveitar o máximo, gente. Vamos ligar as nossas anteninhas, vamos abrir o nosso coração, vamos aproveitar, ter sempre a irmã traz tanta riqueza para cada um de nós. É como se ela abrisse um baú de tesouros, né, de pedras preciosas para cada um de nós. A nossa irmã Cristiane, e depois de tanto tempo, né, ela está aí. O momento é seu, minha irmã, a hora é sua, seja muito bem-vinda. Sempre no coração de cada um pode ter certeza. Deus te abençoe, oh Deus que sabe. Deus que te abençoa e que o momento é seu. Viu? Você fala um pouquinho só para deixar o máximo. Aproveita, não liga para o relógio. Não olhe para o relógio. Aproveitar. E ela, obrigada. Oh. Deixar eu olhar para cá. Consegue tirar ali? Número também. Tá ótimo. Boa noite. Deixa eu ver a carinha de todo mundo, que eu tava com tanta saudade. Que alegria estar aqui com vocês. Sintam-se abraçados. Depois eu quero abraçar quem eu puder. Que Jesus possa sempre nos fazer essa reunião de amigos, né? Essa reunião de fraternidade que a gente sempre encontra aqui, que possa abençoar a nossa noite de estudos. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa, como os benfeitores nos acolhem sempre que a gente passa por aqui, entrou na porta, eles já nos abarcam com muito carinho, com muita proteção.
Parece que eles olham dentro do coração da gente e sabem o que cada um de nós precisa, né? E a gente vai recebendo durante a reunião aqui nas segundas-feiras tudo aquilo que a gente precisa. Hoje eu trouxe uma historinha para vocês. Uma historinha no modo de falar, porque é uma história verdadeira. Uma história que aconteceu aqui em Lavras, para cá, né? A nossa cidade vizinha aqui. Uma história real, de verdade, aqui em Lavras, que aconteceu com a Dona Ivone Pereira. Dona Ivone Pereira, ela foi uma grande espírita, muito dedicada, uma excelente médium. Para quem não conhece ela ainda, eu sugiro procurar no Google sobre a Dona Ivone Pereira, e uma das obras-primas que ela escreveu alguns livros, foi Memórias de um Suicida. E eu acho que é a melhor literatura que a gente tem na doutrina espírita que fala sobre o suicídio. Hoje, nosso irmão me entregou a mensagem sobre o suicídio e a loucura que está no Evangelho. E ela conta da experiência de vários irmãos que tiraram a sua própria vida e ficaram numa região na espiritualidade, num umbral, uma região umbralina chamada Vale dos Suicidas, onde esses irmãos ficaram lá em sofrimento para refletir a sua atitude impensada de tirar a sua vida, até que fossem resgatados pelos benfeitores do mais alto. Então é um livro bem interessante, ela tem outros livros, cada um melhor que o outro, A Luz do Consolador, que ela fala do espiritismo. Ela tem uma tríade de romances, onde ela conta histórias passadas dela com o espírito Charles, e ela conta os encontros e desencontros da vida dela, os erros que ela cometeu. E nós a conhecemos na doutrina espírita, e morou aqui do lado, em Lavras, né? Foi nossa vizinha aqui. E o livro que eu trouxe hoje é uma história contada por ela e pelo benfeitor espiritual Bezerra de Menezes, que chama Nas Telas do Infinito o livro. Tem duas histórias neste livro, tem essa e uma outra, que é de um senhor que morava num castelo do Rochedo Negro, que é o nome da história, que conta sobre um senhor muito apegado ao dinheiro, até que ele conhece o espiritismo, e aí conta a história dele. Eu não vou dar spoiler para todo mundo ficar curioso e ler a história depois. E essa historinha aqui que o Bezerra de Menezes conta no livro, Nas Telas do Infinito, o título dela é Uma História Triste. Quando a gente lê assim uma história triste, fala, não, minha vida já está cheia de tristeza, eu não quero ler história triste nenhuma. Mas a gente precisa aprender com as coisas boas e com as coisas difíceis da vida. E é um livro que foi ambientado no ano de 1928, quando a Dona Ivone morava ali em Lavras, em frente à escola agrícola. Então a casinha dela e da mãe dela ficava lá. Ela morava junto da mãe nessa época, ali em frente à escola agrícola, né? O pessoal que mais antigo sabia onde era a casa que ela morava, tem casa espírita com o nome dela lá, tem uma instituição de idosos também, então tem bastante coisa com a Dona Ivone lá. Lá da janela da casa dela tinha uma vida assim muito simples, muito modesta, dava para ver o campo. Imagina, em 1928 tinha bastante verde, né? Bastante campo. Aqui em Dores ainda tem bastante verde. Naquela época ainda tinham bem menos casas lá em Lavras. E da janela dela ela avistava assim, um pedação de terra, um pedaço de montanha, de árvores. E ela tinha discutido com a mãe dela mais cedo, então ela estava muito aborrecida, estava chateada com o desentendimento bobo que ela teve com a mãe dela de manhã. E aí ela ficou olhando para a janela e ficou ouvindo o cantar dos pássaros. E ela conta que ela foi escutando aquele cantar dos pássaros e foi mudando o pensamento dela. Ela que estava mais triste, foi melhorando aquilo dentro dela. Ela lembrou de Francisco de Assis. Falou, nossa, Francisco de Assis olhava para os animais e já considerava os animais como irmãos. Né? E ela pensar, nossa, quando que eu vou ter esse pensamento igual dele? Achar que é um irmão de verdade, igual um irmão, gente, assim, né? E ela começou a refletir. E aí ela, pensando em tudo aquilo, aquela música foi entrando dentro dela, e ela começou a elevar os pensamentos dela, foi tirando a tristeza, e olhando a natureza, ela foi se deixando invadir por pensamentos melhores, de gratidão, de amorosidade. Então,
aquele barulhinho dos pássaros conseguiu fazer com que ela elevasse a sintonia. Quando eu li isso, já me chamou a atenção, porque eu falei, nossa, a natureza tem esse papel na vida da gente mesmo. Às vezes a gente fica olhando uma campina verde, escutando barulhinho de pássaro, olhando para a água, escutando barulhinho de água. Às vezes está parado perto das flores, vendo uma borboleta para lá, e o nosso pensamento fica leve, né? Fica gostoso. Então, quando a gente precisar, a gente pode usar da natureza para deixar o nosso coração mais leve, para a gente trabalhar as emoções dentro da gente. Tem gente que faz isso escutando música, né? Uma música boa, que te deixa feliz, que te põe para cima. Não é esses batidão de funk, né? Essas pornografias de música sertaneja. É uma música gostosa, que eleva o pensamento. Tem gente que faz isso lendo um livro. Tem gente que põe palestra espírita. Ah, vou lavar a louça, deixa eu escutar uma palestra espírita. Isso vai elevando o nosso pensamento. A gente não consegue ficar com o pensamento bom 24 horas por dia, né? A gente não tem elevação para isso. Então, a gente pode usar esses recursos no nosso dia a dia para manter o nosso padrão vibratório melhor. E qual que é a vantagem disso? Primeiro que a gente fica melhor por dentro, né? A gente fica mais alegre, mais leve, fica de bem com a vida, tem um problema ou outro, mas consegue resolver. Mas uma vantagem muito grande da gente ficar de bem com a vida, com um pensamento elevado, é que a gente capta com facilidade aquilo que os benfeitores querem nos falar. O nosso anjo da guarda, ele fica do nosso lado o tempo todo. Só que a gente fica naquela correria do dia e não presta atenção nas coisas que o anjo da guarda fala. Quando a gente consegue melhorar a sintonia de pensamento, a gente capta o pensamento deles com muito mais facilidade. Isso qualquer um de nós. Não precisa ter mediunidade ostensiva, que é intuição. Intuição todo mundo tem. Então, ficar com o coração mais leve, a gente escuta aquilo que precisa ouvir dos benfeitores. Por isso que quando a gente está com uma dificuldade, um problema que a gente não sabe o que fazer, uma decisão que a gente tem que tomar e a gente não sabe o que é melhor, o Espiritismo sempre fala, aquieta os teus pensamentos, faz uma prece sincera do teu coração, pede para Deus nas tuas orações, que Ele vai te responder na forma de intuição aquilo que é melhor para a gente fazer. Às vezes a gente dorme com um problema e acorda com a solução. Porque enquanto a gente dorme, o nosso corpo ele fica na cama, o espírito desprende, os benfeitores vêm e conversam. Olha, Cristiane, essa dificuldade que você está tendo é por isso, por isso, por isso. Olha desse outro jeito. Vamos pensar dessa forma? E aí, quando a gente acorda, a gente não lembra da conversa, mas a intuição está fresquinha na nossa mente. Por isso que é importante a gente sempre fazer oração, principalmente nos momentos de dificuldade, antes de dormir, para que a gente possa ter essas conversas boas para o nosso dia a dia. E aí a Dona Ivone, ela começou a ter essa sintonia mais elevada e ela foi sentindo um magnetismo muito grande. E ela, como era uma médium ostensiva, ela percebia os espíritos ao redor dela, ela foi percebendo que tinha um espírito muito elevado perto dela, por aquilo que ela foi sentindo. E ela foi sentindo um arrastamento grande que falava para ela, vai dormir. Ela pegou, deitou na cama e foi dormir. Aí a hora que eu li isso, falei assim, nossa, a hora que eu tiver com sono, eu vou falar com um espírito elevado que me mandou ir dormir. Né? Eu gostei da desculpa, mas no caso dela, não foi desculpa. Ele estava intuindo ela para dormir porque ela tinha a mediunidade do desdobramento. E ela fazia isso em qualquer horário do dia. Era a mediunidade mais assim ostensiva que ela tinha. Aconteceu um caso muito interessante com ela, quando ela era bebê, ela desdobrou de uma tal forma que o corpo dela começou a se decompor, igual como se ela estivesse morrendo. E aí os benfeitores vieram com o passe, tiraram ela daquele estado de mediunidade e ela foi voltando ao normal. Hoje a gente entende isso como catalepsia, né? Mas é o tipo de mediunidade que ela tem, de desdobramento. E aí ela deitou na cama, dormiu, o corpinho estava deitado na cama e ela já se viu em espírito do lado da cama em pé,
e o doutor Bezerra de Menezes do lado dela. Falou, vamos, Ivone, vamos que a gente tem muito trabalho pela frente hoje. E aí ela, que já era uma médium treinada, estudiosa do espiritismo, mentalmente ela se concentrou e volitou pela janela. Eu gostei mais ainda, eu também quero sair voando pela janela. Deve ser o máximo, né? Então ela conscientemente já conseguia fazer isso, pelo treino mental que ela tinha. E na espiritualidade é diferente de quando a gente está aqui acordado. Aqui demora um tempão, né? Na espiritualidade a gente pensa e vai no lugar onde a gente pensou. Então o doutor Bezerra de Menezes foi conduzindo ela e quando ela olhou, ela já estava no Rio de Janeiro. Ele levou ela para uma missão de tarefa espiritual no Rio de Janeiro. E aí ela estava observando tudo aquilo que estava acontecendo, passou pela Orla do Mar, pela Enseada de Botafogo, pela Praia do Flamengo, pelo bairro do Catete, pela Cinelândia. E ela falou, mas para onde que nós vamos? A gente está passando pelo Rio de Janeiro inteiro. E ela olhando aquela coisa mais linda. E aí o doutor Bezerra falou assim para ela, nós vamos para o Morro do Querosene. É uma favela aqui do Rio de Janeiro que tem condições muito precárias. É lá que está a pessoa que nós vamos atender. E no que ele disse isso, logo eles já chegaram lá nessa favela do Morro do Querosene e ela viu uma casa muito modesta, minúscula, assim, bem assim mal feitinha. E quando ela entrou dentro da casa, havia uma mocinha muito bonita, loira, de uns 20 anos, pele e osso, deitada na cama, bem pálida, só com uma estopa cobrindo o corpo, quase morta ali deitada na cama, e duas moças mais jovens, que eram a irmã dessa moça. Elas ficaram órfãs muito cedo, essas meninas, e essa irmã mais velha de 20 anos tomava conta das duas mais novas. Ela era lavadeira, ela lavava a roupa para ganhar dinheiro para pôr comida para ela e para as irmãs em casa. E ela aceitou cuidar de uma senhora que estava com tuberculose. Naquela época, em 1928, não tinha cura para tuberculose ainda, né? Não tinha tratamento, a pessoa morria, ia ficando ruim até morrer. E aquela mocinha foi cuidar da senhora que estava com tuberculose, porque ninguém da família ia chegar perto da senhora, e ela acabou pegando a tuberculose. Quando ela ficou doente, ela foi mandada embora e ficou cada dia pior lá na favela, né, naquela casinha modesta onde ela vivia. E aí o doutor Bezerra falou assim, você conhece a fome, Ivone? Aqui nesse lugar as pessoas passam muita fome. E a fome traz um sofrimento grande para essas pessoas. E a dona Ivone, apesar de ter uma vida assim muito simples, pobre mesmo, assim, fome, elas não passavam. Elas plantavam uma coisinha no quintal, tinha lá um arrozinho, alguma coisa, e elas comiam. O que dava, elas comiam. Mas aquelas pessoas viviam assim numa situação bastante difícil. E quando a dona Ivone foi observando ela, o doutor Bezerra de Menezes se aproximou da mocinha e espalmou a destra na testa da mocinha. E dando um passe nela para que ela se sentisse melhor, mais aliviada, ela devia estar com uma falta de ar imensa, né, com uma tuberculose. E ele espalmou as mãos e a Ivone percebeu que das mãos do doutor Bezerra saíam como se fossem jatinhos de luz e caíam como se fossem gotas de chuveiro no corpo daquela menina. E ela foi respirando um pouco mais tranquilo, um pouco mais calma e conseguiu dormir e descansar um pouquinho. Enquanto ela estava deitada, dormindo, o doutor Bezerra chegou do lado das duas irmãs e inspirou as duas a ir embora daquela casa. Desceu o morro, procurar uma irmã específica na ordem São Vicente de Paulo, que é uma ordem que existe até hoje. Eles tinham uma casa onde eles abrigavam pessoas em necessidade. E o doutor Bezerra inspirou elas através da intuição que elas procurassem uma tal irmã que ela iria ajudá-las. E assim elas fizeram, porque elas viram que a irmã estava há pouco tempo da morte e quem ia cuidar delas, elas eram pequenas, não tinham como trabalhar, se manter. E lá
desceram o morro e foram abrigadas por essa irmã. O Dr. Bezerra já sabia que aquela irmã era uma senhora muito bondosa que ia acolher as duas irmãs. Então as duas irmãs ficaram morando lá e ficaram lá até ficarem adultas, receberam todo o alimento, foram muito bem cuidadas, muito bem acolhidas lá na instituição. E aí o Dr. Bezerra explicou que aquela mocinha que estava deitada, naquela vida, naqueles 20 anos dela, ela não tinha feito nada de errado. Não tinha motivo para ela estar daquele jeito, com a tuberculose tão avançada como ela estava. E aí a gente aprende no Evangelho segundo o Espiritismo que quando a gente está com um problema muito grande, se a gente não achar a causa nessa vida atual, a causa é de uma vida passada. E era exatamente isso que o Dr. Bezerra estava explicando para ela. Que essa mocinha, no século passado, hoje já é o retrasado, no século XIX, ela também morou no Rio de Janeiro, numa situação financeira também muito precária. O pai dela morreu quando ela tinha 15 anos, a mãe era costureira. Aí ela aprendeu a costurar e começou a fazer costura junto com a mãe, porque eles tinham outros irmãos para sustentar. Aí, certo dia, sua mãe, a Dolores, parou numa padaria e falou: olha, moço, me dá uns pães, pelo amor de Deus, porque eu tenho um monte de filho lá e estão tudo passando fome. Não consegui costura hoje e eles estão com fome. E o dono da padaria, muito chato, para não falar outra coisa, pegou os pães mais duros, mais velhos e deu para ela levar para as crianças. E conta, né, Bezerra contando que eles ficaram roendo aqueles pães duros até conseguir dormir, porque eles não conseguiam dormir de fome, né, com a barriga vazia. E naquele dia ela tinha ficado muito revoltada com aquela situação, com a humilhação que o dono da padaria fez a mãe dela passar. E ela jurou para a mãe que ela nunca mais ia viver naquela situação. Que ela ia ficar rica e ela ia sair daquela situação que elas estavam. E ela começou a costurar para mulheres ricas, atendendo mulheres mais ricas da sociedade ali do Rio de Janeiro, junto com a mãe. Até que um dia ela foi na casa de uma senhora e a senhora tinha um filho jovem, muito bonito. Ela olhou para o rapaz e falou: ah, eu vou catar esse cara. Esse cara é a minha salvação, eu vou sair da pobreza agora. Eu vou dar o golpe do baú nele. E assim ela fez, ela era bonita, usou do seu charme para sair com o rapaz. Só que o rapaz saía com todas. Para ele era só mais um troféu para ele ostentar. E ele passou a noite com ela e abandonou ela. Ela, naquela situação muito envergonhada, não quis voltar para casa e foi para uma casa de prostituição. Ela se prostituiu naquele dia e no outro dia, pela manhã, ela nunca mais voltou para casa. Ela mandou um envelope de dinheiro para a mãe, para os irmãos, para que eles pudessem comer. E ela continuou nessa casa de prostituição e todos os dias ela mandava dinheiro para a mãe. Ficou assim durante meses. E a mãe, com muita vergonha, porque a mãe sabia onde a filha estava, aceitava para comprar comida para os filhos, porque o que ela ganhava não dava para alimentar todas aquelas crianças que ela tinha. Naquela época tinha-se mais filhos, né? A dona Carlota, né? Teve bastante. Quem mais aqui teve bastante? Né? Dona Célia. Eram mais animadas naquela época as mulheres, né? Hoje a gente, não tem tanta animação. A gente não consegue hoje ter tantos filhos, né? A sociedade mudou muito. Antigamente era comum, todo mundo tinha muitos filhos, né? Eram mais juntas as famílias, um ajudava o outro na criação. Não tinha televisão, né? A gente era criado com os primos, com os tios, com os avós, um ajudava. Hoje não, cada família vive meio que separada, cada um meio que por si. Então a sociedade foi mudando ao longo do tempo. As mulheres continuam animadas em outros sentidos, vão trabalhar bastante hoje. E aí essa nossa irmã nunca mais voltou para casa, a mãe continuou ainda em necessidade. Só que o tempo passa, né? A beleza vai sumindo, tudo vai caindo, né? Não vai ficando tão bela, o cabelo, ela foi perdendo os dentes, foi criando rugas. Ela já não conseguia a profissão dela com tanta facilidade como ela conseguia antes. E aí ela foi ficando assim, apesar de ter se entregado a essa vida mais desmedida, ela não era uma pessoa ruim totalmente. Ela tinha um coração bom, ela pensava muito no pai, na mãe, nos irmãos. E como ela foi ficando velha e viu que
um dia ela ia partir, ela começou a doar as coisas que ela tinha. Então ela começou a doar dinheiro e os bens que ela tinha para as viúvas e para as pessoas que tinham filhos, que tinham crianças em casa. Que para ela é como se ela estivesse doando para os irmãos e para a mãe. E ela tinha vários empregados em casa e ela acabou morrendo em decorrência de velhice, de usar mal o corpo, a vida se acabou mais rapidamente, acabou morrendo jovem de um ataque cardíaco. E ela deixou o dinheiro dela para dar para os necessitados em testamento e para dar para os empregados que trabalhavam com ela. Só que quando ela morreu, o testamento não foi cumprido, os advogados pegaram uma parte do dinheiro, os funcionários ficaram com a outra parte do dinheiro e o dinheiro não foi para os necessitados. Nossa irmã desencarnou e ela reencarnou numa outra oportunidade como essa mocinha de 20 anos com tuberculose. E aí o Dr. Bezerra de Menezes explica para ela que na vida atual ela se comportou bem, ela buscou ser uma pessoa de bem na vida, né? Seguiu os ensinamentos de Jesus, mas que na vida anterior ela tinha tido uma vida extremamente desregrada, abandonou a família, né? Depois de um tempo ela não mais visitou mãe e irmãos, não ajudou mais, não fez nada assim, só no final da vida que ela doou para as pessoas, né? Porque até então ela nem pensava no bem em si, e que ela tinha muita coisa para espiar, para aprender. E aí ela veio nesse corpinho para ter essa doença grave, para que ela pudesse espiar e aprender o valor do trabalho, o valor do amor, da gratidão, da amizade, da família, coisas que ela não tinha aprendido na reencarnação anterior. O Dr. Bezerra de Menezes ainda fala que não tinha sido suficiente. Aquela encarnação de expiação de provas não tinha sido suficiente, que ela ainda iria precisar de mais uma reencarnação para aprender os valores que ela desprezou na outra reencarnação. E aí é muito grave para nós, porque aí a gente olha para a nossa vida, o quanto que a gente pode estar desperdiçando algo que seja muito importante para nós. O quanto a gente pode não estar dando a devida importância para um valor espiritual que é muito importante. O valor do cuidado com o nosso corpo, com a nossa saúde, o cuidado, o respeito com a nossa família, a família que mora debaixo do mesmo teto, a família inteira que a gente veio. A gente não nasce na nossa família por acaso, né? É tudo muito bem escolhido no plano espiritual para que a gente nasça naquela família. As pessoas que frequentam a casa espírita conosco, igual a gente está aqui hoje, não é à toa que a gente está aqui. A gente foi se unindo pelas nossas afinidades, pela nossa sintonia. Alguém pagou para você estar aqui? Alguém obrigou, bateu? A gente veio porque gosta, porque quer aprender, porque quer melhorar, quer receber uma coisa boa do plano espiritual para nos fortalecer para a vida. E as pessoas que vão sendo trazidas aqui são pessoas com a mesma afinidade de querer melhorar, de querer se corrigir, de ser uma pessoa melhor, de estar em busca de Deus, dos conhecimentos de Jesus. Não é isso que a gente está aqui? A gente tem um monte de defeito, cada um de nós, cada um sabe de si. Mas a gente tem a boa vontade de estar aqui, de estar procurando conhecimento, de estar procurando se corrigir. Às vezes a gente erra, vai de novo e volta, né? Um passo para frente, um para trás, mas a gente não para. A gente continua insistindo em se tornar uma pessoa de bem no mundo. E aí a gente vai estudando o espiritismo e a gente vai aprendendo que tem certas coisas que não valem a pena. Tem comportamentos que a gente traz de outras reencarnações, como essa nossa menina, e a gente vê que realmente não vale a pena. Então não preciso ficar insistindo nesses comportamentos. Eu já estou aprendendo que eu posso escolher coisas melhores para a minha vida. Eu só vou ter do meu lado aquelas pessoas que eu quero. Se fulano que está sempre perto de mim me faz mal, eu não preciso ficar o tempo inteiro com aquela pessoa. Eu fico necessário apenas. Eu posso escolher ficar perto de pessoas que me fazem bem, que gostam de coisas boas, que querem se melhorar.
Se a gente vem aqui na casa com esse objetivo, eu acredito que são essas pessoas que vocês vão querer de companhia do lado de vocês. Por mais que a gente more numa cidade, né, que a gente esteja aqui em Dores de Campos e tem todo tipo de gente, para ficar sempre comigo, eu vou escolher quem eu quero. Se eu não gosto de pessoas que passam os outros para trás, por que eu vou ficar com um cara desse do meu lado? Não é? Se eu gosto que me tratem com respeito, eu gosto de respeitar as pessoas, por que eu vou ficar do lado de pessoas que não respeitam ninguém? Que lesam os outros em todos os momentos? Que enganam os amigos, que traem a confiança dos amigos? Eu quero ter perto de mim pessoas com quem eu possa contar. Com quem eu posso chegar e falar, olha, dona Célia, hoje aconteceu uma coisa que me deixou chateada. Nossa, hoje meu dia foi bom, senhora não imagina que delícia que foi. Eu quero ter do meu lado pessoas com quem eu possa conversar, que possam me ajudar. Se não puder me falar nada, mas pelo menos é um ombro amigo, é um ouvido. Eu vou pôr para fora aquilo que me incomoda. E aí a gente vai criando laços de afetividade, de amorosidade, e aí a gente começa a gostar das pessoas. Pode ser que quando eu vi a Cida, não foi o caso, tá? Mas pode ser que quando eu vi a Cida, eu não fui com a cara dela. Mas aí eu começo a conviver e vejo, puxa, mas a Cida é legal. A Cida é dedicada, a Cida é boa filha, boa irmã. É muito legal, acho que eu quero ficar mais perto da Cida. Eu dei a oportunidade de eu conhecer ela, dela me conhecer e escolher ficar bem junto de uma pessoa de bem, porque eu quero viver no bem. Eu escolhi isso quando eu reencarnei. Cada um de nós que aqui está. Quando Jesus tinha chamado a gente várias outras vezes nas encarnações passadas para estar do lado dele, nós falamos não. Nós não quisemos. Nós somos os trabalhadores da última hora. No finalzinho, quando a gente já estava entre escolher vir para a Terra ou voltar para o mundo primitivo, ó, você quer vir? Vem comigo. Vamos juntos trabalhar comigo, Jesus falou para a gente. E a gente falou, vamos. Nós escolhemos, de livre e espontânea vontade, estar com Jesus nessa vida através do Espiritismo. A gente preparou o nosso coração nessa encarnação para isso. Então, cada um de nós que estamos aqui escolhemos estar ao lado do Cristo pelo Espiritismo. O cristão e o espírita é a mesma coisa. Todos seguimos ao Cristo. Como existem outras doutrinas religiosas que também seguem ao Cristo, mas nós escolhemos estar aqui no nosso lar. Escolhemos o Espiritismo porque é aquela religião que acolheu o nosso coração, que respondeu às nossas dúvidas, às nossas inquietações. E isso faz sentido para a nossa vida. Escutar essas coisas que a gente escuta aqui na segunda-feira, nas palestras, faz sentido para nós. Por isso que a gente escolheu o Espiritismo, porque ele cala fundo com os nossos anseios, com as nossas vontades, com as nossas ansiedades. E aí, como a gente escolheu estar com Jesus nessa encarnação, ele conta com cada um de nós. Ele espera que cada um de nós que está aqui realmente esteja do lado dele. Mas não é só aqui na casa espírita, não. É na sociedade. Ele espera que eu seja cristã na minha casa, com meu marido, com meu filho, com os meus pais, meus avós, com as pessoas que trabalham comigo no meu ambiente profissional, com as pessoas que eu encontro na rua, que eu convivo em outros lugares. Porque se eu for uma pessoa lá fora e outra aqui dentro, ou estou tendo duas caras, né? Não é assim que a gente vive. Então, se eu escolhi estar com Jesus, aceitei o pedido dele, né, de pronto, como ele fez com os apóstolos, né? Ele chegou lá no Pedro, no João, querem lançar as redes e resgatar as almas das pessoas para o reino de Deus? E os dois estamos prontos. Ele foi lá para Mateus, que estava coletando imposto, falou, Mateus, queres vir coletar os bens do céu para o Pai? Mateus falou, estou pronto, estou aqui. A gente foi meio preguiçoso. Na última hora só que a gente falou, vamos, estou aqui. Mas a gente falou.
E a gente está aqui. E aí, como a gente já está aprendendo, já está com o coração aberto, com boa vontade, Jesus pede para nós que nós tenhamos boas atitudes lá fora da casa espírita. Porque aqui dentro é muito bom, é muito fácil. Com essas vibrações de paz que os benfeitores trabalham, todo mundo é lindo, é maravilhoso, todo mundo é meu amigo, meu irmão. Uma delícia. Vai lá fora. Vai no dia que você acorda estressado, de mau humor. Vai no dia que você está precisando de um dinheiro que você não tem. Vai no dia que o patrão te chamou atenção. Em todo momento da nossa vida, a gente precisa ser uma pessoa de bem como a gente é dentro. Quando Jesus foi enviar os apóstolos para visitar as casas das pessoas, ele falou assim, olha, vocês vão de 2 ou 3 pessoas juntos, vocês não vão sozinhos. Vocês limpam o pé antes de entrar e quando vocês saírem da casa. E vocês, se as pessoas quiserem acolher a palavra, vocês aceitam. Se não, vocês sacodem a poeira, deixam a pessoa e segue o caminhar de vocês. A gente tem que fazer a mesma coisa com as pessoas. Nós vamos fazer um bem. Se a pessoa não quiser, o problema é dela. Eu dei um telefone para minha avó, ela não quis. O que eu posso fazer? Ela não sabe usar telefone. Eu queria que ela ficasse mais antenada nas coisas. Ela não aceitou o presente, me devolveu. Quando eu faço alguma coisa com as pessoas e a pessoa me trata mal, devolve o presente para ela. Eu não quero essa irritação. Eu não quero essa falta de paciência. Leva com você, continua a sua vida bem. A pessoa te devolveu a pedra, você deu uma flor, ela te deu uma pedra, dá a pedra de volta. Fala, olha, eu vou seguir com as minhas flores. Nem dá bola. A gente não precisa se estressar com isso. Tem gente que adora só cutucar para ver o que vai acontecer. A gente não precisa se estressar com essa pessoa. Deixa ela para lá. Segue a caminhada de vocês com flores nos braços. Flores espirituais. Dá um sorriso, faz um cumprimento, conversa, pergunta como é que a pessoa está de verdade, pergunta da vida dela, da família. Alguém comeu antes de vir para cá? Vocês comeram hoje? Alguém não comeu hoje? Levanta a mão. Eu trouxe um lanchinho. Mentira. Por que a gente come todo dia? Porque para a gente ficar de pé, a gente precisa de comida. O corpo precisa do alimento para ficar de pé. O nosso espírito, ele não se alimenta de comida. O espírito e o perispírito, eles são semimateriais, eles são fluídicos. Eles se alimentam de energia. Então, quando eu paro para conversar com a pessoa, eu troco energia com ela, eu querendo ou não. Isso é automático. E quando a energia é boa, quando a gente trata bem, sai aquela coisa boa da gente, da lei do universo de ação e reação, ela vai devolver algo para mim. E com o meu olhar bem disposto, eu vou aceitar como sendo bem. Se ela for do mal, eu aceito. E eu vou encontrar o bem em outra pessoa. E é nessa troca que eu vou alimentar o meu espírito, o meu perispírito. Quando a gente está bem alimentado espiritualmente, nós estamos mais equilibrados. Isso significa que eu tenho menos ansiedade, menos depressão, menos irritação, porque as minhas emoções, a minha energia mental está em equilíbrio. O meu corpo está alimentado fisicamente e espiritualmente, as energias espirituais equilibradas, eu fico menos doente, porque essas energias elas são alimentadas de fluido vital e eu fico mais saudável, mais fortalecido, mais bem disposto. Não quer dizer que eu não vou ter doença. Claro, todo mundo vai ter uma dor aqui, outra ali, mas menos, porque a gente vai estar vitalizando as células espirituais do nosso corpo. E esse alimento espiritual a gente só tem se a gente tiver esse relacionamento bom com as pessoas. Relacionamentos ruins nos alimentam de energias ruins. E aí a gente começa a ficar mal. Tem gente que tem dor de cabeça, tem gente que tem dor de estômago, fica desequilibrado mentalmente. E aí a gente começa a prestar atenção, opa, mas por que eu estou assim? Porque eu não estou me alimentando espiritualmente bem.
Um outro jeito da gente se alimentar espiritualmente bem é fazer meditação, fazer preces, usar o autopasse. Vocês conhecem o autopasse? Aquele que a gente mesmo se dá o passe, que a gente vem aqui, tem espíritos, pessoas, trabalhadores aqui benevolentes que vêm dar boas energias para nós, né? Os passistas aqui da casa. Ótimo, mas às vezes eu estou na minha casa, não é dia de reunião no centro, eu estou precisando equilibrar as minhas energias. Então a gente vai sentar num lugarzinho onde eu puder ficar tranquila, no quarto, no banheiro, na sala, onde eu fico tranquila, quietinha, e ali eu vou fazer uma prece, eu vou aquietar o meu pensamento. Às vezes eu faço até assim em mim mesma, para eu sentir aquelas energias vindo em mim. Outras vezes eu só fecho os olhos e faço mentalmente. A gente percebe que o plano espiritual tira as energias do plano mais alto e traz para a gente. A gente sente o mesmo bem-estar do que quando a gente recebe o passe aqui na casa. E isso todo mundo pode fazer em casa. Água fluidificada, que é um recurso espírita que a gente usa bastante. Quando eu fico muito nervosa, assim, por algum problema, ou quando eu não estou bem fisicamente, estou meio doente por algum motivo, eu sempre coloco a água para fluidificar. E peço para os espíritos pôr na água o que eu preciso. Seja um calmante, seja um fortalecedor, seja um remédio para aquela dor que eu estou sentindo. Porque às vezes eu penso que é do meu físico, mas é do meu espírito. E aí aquela água fluidificada, ela vai cuidar do físico e vai cuidar do espírito. Olha quantos recursos a gente tem no espiritismo para a gente utilizar. Para a gente se sentir bem, para ficar cada dia melhor. A gente pode usar todos eles. E se a gente prestar mais atenção na nossa conduta, a gente vai evitar sofrimentos maiores na nossa vida. Se essa irmãzinha que estava morrendo de tuberculose com 20 anos, na flor da idade, né? A gente quer viver com 20 anos. Eu queria namorar com 20 anos, não escuta. Eu queria namorar com 20 anos, né? Eu queria conhecer o mundo com 20 anos, né? A gente está começando a vida, eu queria estudar, conhecer o mundo, outras coisas, né? E ela está lá em cima de uma cama e morreu lá com 20 anos de idade, em decorrência de erros que ela tinha cometido. Então a gente precisa pensar para tomar atitude. Porque se a gente não pensar muito, meus amigos, a gente vai empurrando a vida meio que com a barriga e acaba tomando umas atitudes impensadas. E toda atitude nossa tem consequência. Toda. É lei de ação e reação. Então tudo isso vai ter consequência na minha vida. Nós vamos ter algum momento que eu vou precisar resgatar. Ah, Cristiane, mas eu já tratei tão mal algumas pessoas. Começa a tratar bem agora. Né? Já que você era uma pessoa quase que insuportável alguns anos atrás, não tem problema não. Para trás a gente não volta, não dá nem para a gente corrigir o que já fez. Mas você já percebeu que você já fez essas coisas ruins? Então a partir de agora para de fazer. Faz coisa boa a partir de agora. O Chico não falava lá pra gente que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas todo mundo pode começar agora e fazer um novo fim. Vocês aqui já têm bastante conhecimento. São pessoas que frequentam a casa já há bastante tempo. Quem está há pouco tempo, calma que o conhecimento vai chegar. Tem um monte de livro ali também, pode levar para casa para estudar, para conhecer mais. É bem legal. Doutrina vale a pena ser conhecida, vivida, vale muito a pena. Então aproveite esse conhecimento bom que vocês já têm em doutrina espírita e coloque em prática. Não deixa só ficar na cachola, não. Põe em prática no dia a dia. Chegou em casa, marido está nervoso, não vai discutir naquela hora. Respira fundo, fala, opa, isso não é meu, isso às vezes é uma influência espiritual. Manda um pensamento de paz. Chegou no serviço, está todo mundo de mau humor. Aquieta o pensamento, você ali quietinho no seu serviço e começa a mudar o ambiente com o seu pensamento. Deixa um ambiente bem agradável. Começa a cantar alguma música, se puder cantar no seu serviço. Canta uma musiquinha bacana. Se puder ligar uma musiquinha. Se não puder, canta na sua cabeça. Alguma coisa que vá mudando a sua sintonia.
Lembra quando as pessoas estavam lá na arena, os cristãos iam ser devorados pelo fogo ou pelos leões, né? Os cristãos que estavam lá na arena, e que Maria Santíssima, né, foi até uma irmãzinha que estava presa, uma cristã, e falou para ela: minha filha, canta, canta. E ela começou a cantar lá na cadeia, onde estavam todos os cristãos presos embaixo, ali no porão. Eles entraram na arena cantando, felizes, leves, estavam quase levitando, igual a Dona Ivone, de tanta leveza, de tanto bem-estar. Nenhum deles sentiu a dor, nem do leão, nem do fogo consumindo seus corpos. Todos foram retirados pela espiritualidade antes de sofrer, antes de ter qualquer dor. Morreram, porque eles estavam ali para morrerem mesmo. Eles se deram em sacrifício pelo cristianismo. Eram outras épocas. E nenhum deles sofreu. Todos foram retirados, estavam tão bem, tão elevados, felizes, porque tinham a consciência de que estavam fazendo bem nas suas vidas. É a consciência tranquila, o coração leve, daquele que tem a certeza de que está fazendo a coisa certa. Eu aprendi lá no nosso lar. Eu ainda não sou assim, mas eu vou ser. Então eu vou começar a partir de agora. Eu vou começar a melhorar as minhas atitudes a partir de agora. E eu tenho certeza absoluta que se vocês quiserem, vocês conseguem. Nenhum aqui é incompetente. Todos vocês têm capacidade para ser o melhor de vocês. Eu tenho certeza absoluta. Pela energia que eu sinto de cada um. Basta a gente querer e fazer. Não adianta querer e ficar sentadinho no sofá. Tem que querer e fazer. Quando alguma coisa te incomodar, faz o bem, não revida. Não revida. Deixa a pessoa seguir a caminhada dela e faz o bem você. E que Jesus, o farol das nossas vidas, possa estar sempre dos nossos lados, do seu, do meu, de cada um de nós. Possa amparar os nossos lares, os nossos entes queridos. Que Jesus derrame as suas bênçãos sobre cada um de vocês que aqui está, sobre as pessoas que vocês trazem no seu coração, para que essas bênçãos maravilhosas que nós recebemos aqui possam se estender sobre cada um deles. Que vocês cheguem nos seus lares, nos seus destinos, sabendo que Jesus vai estar lá esperando vocês. Com o coração aberto, como o grande irmão que Ele é de cada um de nós. Em qualquer dificuldade, conta com Ele. Chama Jesus, vem cá, o trem tá feio. E Ele vai rapidinho, Ele vai estar do lado de você. Muita paz, meus amigos. Obrigada de coração.